deixarem os pais e amigos. Muito bem, amigos de todas as partes, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração cheio de alegria, de fé, de amor de Deus, eu estou chegando aqui nesse momento para compartilhar com os amigos um estudo que Deus me permitiu fazer e conhecer sobre a importância de crer. Você sabe que todo mundo crê. Há pessoas que dizem que creem em Deus e ficam até bravas se você falar que isso não é crer em Deus. Porque crer em Deus não é dizer eu creio naquele lá de cima. Crer em Deus significa crer em alguma promessa, em alguma declaração, crer na palavra que o Senhor Deus fala a nosso respeito. Mas nesse estudo eu acho que Deus vai nos permitir entender o que é crer. E nós vamos ter condições de tomar posse da bênção, de determinar a nossa bênção. Eu quero que no final deste programa, na hora que for feita a oração, você abra o seu coração e o Espírito de Deus opere poderosamente na sua vida. Eu acredito que a sua vida pode mudar-se completamente, se você compreender, chegar a esse entendimento do que realmente é crer em Deus e da importância que crer exerce em nossa vida. Porque se nós entendermos, nós então viveremos melhor, porque daremos as ordens, mandaremos o mal embora e assumiremos aquilo que nos precisa. E missionário, onde fica a fé? Também no decorrer desse estudo, a gente vai ver um pouco sobre fé, a diferença entre ter fé em Deus e crer em Deus, que são duas coisas distintas, mas que a maioria das pessoas misturam e não entendem realmente o que é que significa crer no Senhor. Bom, vamos começar lendo a Bíblia Sagrada em João capítulo 4, no versículo 46 até o 53. Nós temos aqui a cura da filha de um oficial do rei, que foi a Jesus e recebeu a libertação. Eu vou ler tudo aqui, o texto, todo o texto, depois então a gente vai de versículo em versículo estudando o que o nosso Deus nos informa. Diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Galileia, da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela a hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Bem, nós temos aqui um relato que tem muitas informações para nós, mas não vamos ficar só no assunto de crer. Jesus está vindo da Judéia para a Galileia. Ele iria passar em Caná, aquela cidade onde da água ele fizera vinho, que foi o seu primeiro milagre. Eu não sei porquê, Caná teve esse privilégio de Deus de ser a primeira cidade, ser a cidade na face da terra onde Jesus iniciou, deu princípio à sua corrente inesgotável de milagres. Quando Jesus está chegando em Caná, um oficial do rei, um servidor do rei, aproxima-se do Senhor Jesus e faz o seguinte pedido: Senhor, e foi ter com ele um oficial do rei e rogou-lhe que descesse com ele e curasse o seu filho, que descesse e curasse o seu filho, que já estava à morte. Então, esse oficial tinha um filho em Cafarnaum que estava morrendo. Naturalmente, ele buscou ajuda na ciência, fez tudo o que sabia fazer,
mas o seu filho não era curado. Quando ele ouviu falar que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, o coração dele encheu-se não somente de emoção e de esperança, mas de fé. Puxa, eu já ouvi falar o que esse homem faz. Eu vou ter com ele e ele vai curar o meu filho. Ele então foi ter com Jesus. E chegou, rogou a Jesus que descesse até Cafarnaum e curasse o seu filho. Fez um pedido e esperava que Jesus fosse, mas Jesus não foi. Mas missionário, por que Jesus não foi? É uma boa pergunta. Porque Jairo, aquele que era um dos principais da sinagoga, também foi a Jesus com uma filha morrendo e Jesus foi com ele. Por que com um Jesus vai e o outro não vai? Depende da situação. No caso de Jairo, Jesus sabia que a presença física dele era necessário. No caso do centurião, não. O centurião, mesmo tendo a presença física de Jesus, poderia fracassar. Ele teria que crer. O Senhor Deus olha para nós e Ele vê exatamente a nossa necessidade. Por exemplo, às vezes uma pessoa está enfrentando uma situação adversa e ela ora, pede a Deus. Vamos dizer que ela está doente, caso sério. E ela vai, se arruma e diz, hoje eu vou na igreja. Quando chega lá, o pastor nem fala da cura divina. O pastor abre a Bíblia e dá um sermão sobre santificação. O cidadão que estava lá morrendo, precisando de uma palavra de cura, se chateia. E diz, eu não entendo. Poxa, eu vim aqui para ouvir uma palavra que me desse fé? E ele fala sobre santificação? Não. Eu acho que está coisa errada. O Senhor Jesus, quando olhou para aquele homem, ele viu que o problema do homem era um problema de crer. Então ele não foi com o homem. E começou a conversar ali, aqui nós temos em resumo, né, o que se deu. E naturalmente começou a mostrar, dando ao homem entender o que ele precisava fazer. O homem então se chateou e disse, Senhor, desce antes que o meu filho morra. O Senhor Jesus virou-se para ele e disse, olha, vai porque o teu filho vive. É interessante notar, como eu estava falando, como as pessoas desenham a maneira como Deus vai operar. Naamã, o general, comandante em chefe dos exércitos da Síria, era leproso, ouviu falar que em Samaria havia um profeta que tinha o poder de lhe curar, nem prestou atenção direito nas instruções, arrumou-se com um presente dado pelo rei da Síria, aproximou-se do rei de Israel e queria que o rei de Israel o curasse. Israel ficou desesperado, disse, o rei da Síria está procurando ocasião contra mim. O Eliseu, o profeta, quando ouviu, disse, manda ele vir cá que ele vai saber que há homem de Deus aqui em Israel, há Deus em Israel. E o Naamã foi. Quando o Naamã estava aproximando da casa de Eliseu, veio um mensageiro e disse, olha, general, o profeta não vai recebê-lo. Não. O profeta mandou-lhe dizer para o senhor ir e se banhar 7 vezes no Rio Jordão. A sua carne tornar-se-á como a carne de uma criança. O general ficou muito aborrecido, chateado, falou lá uns impropérios e revelou o que ele achava. Mas eu pensava que ele viria a mim, colocaria a mão sobre a minha cabeça, invocaria o nome do seu Deus, me restauraria da lepra. Agora eu vou me banhar no Rio Jordão? Nem sempre aquilo que nós achamos que é a maneira de Deus operar, é a maneira do Senhor operar. Nem sempre. Muitas vezes nós estamos redondamente enganados. Lá no livro de Isaías 55:8, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. O Senhor Deus, então, tem uma maneira de fazer a obra.
e nós precisamos nos adequar à maneira de Deus. O centurião, quando Jesus estava lhe ensinando, lhe abrindo os olhos que o problema era a fé, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus disse para o homem, vai, o teu filho vive. Diz aqui a palavra de Deus que o homem creu na palavra que Jesus falou e seguiu o seu caminho. Deve ter viajado o resto daquele dia, à noite. No outro dia, quando chegou, os seus servos saíram ao seu encontro e disseram, o teu filho vive, o teu filho está curado. Quando é que ele ficou curado? Ontem, às 7 horas. Ué, foi exatamente a hora em que Jesus falou. Aí ele creu e toda a sua família. Qual é a lição que nós temos aqui? Na hora que o homem creu na palavra de Jesus, a febre deixou o seu filho. Na hora em que qualquer pessoa crê na palavra de Jesus, a febre, o demônio, a doença, a miséria, o pecado, qualquer outra força, deixa a pessoa. Mas é quando ela crê. Enquanto ela fica com um pé lá e um pé cá, não, porque Deus é bom, Deus vai me ajudar, a coisa não acontece. O centurião podia ter dito, mas senhor, como é que eu vou se o rapaz está morrendo? Não, aí ele creu. E porque ele creu, o poder de Deus entrou em ação e realizou a obra. Marcos, capítulo 11, versículo 24, nós temos aqui uma informação dada pelo Senhor Jesus que vai nos ajudar muito nesse entendimento da importância de crer. Aqui o Senhor Jesus fala o seguinte, pois por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebestes e tê-lo-eis. Por isso eu vos digo, ou que recebereis, tem tradução que fala recebereis. Por isso eu vos digo que tudo quanto pedirdes, orando, crede que recebeste ou recebereis e tê-lo-eis. Olha, se você não crer, a sua oração não vai funcionar. Então aqui o Senhor Jesus está nos dando o segredo da oração funcionar, que era o segredo que ele praticava. Como você sabe, o Senhor Jesus não veio ao mundo como Deus. Ele era Deus lá nos céus. Ele foi a pessoa de Deus que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele que fez tudo isso, mas quando ele veio nos resgatar, ele despiu-se da sua glória, das suas prerrogativas como Deus e veio como homem. Como qualquer outro ser humano, menos não tendo pecado em si. E quando Jesus fazia os milagres, ele estava dizendo, vocês podem fazer. Eu estou lhes dando o exemplo de como se opera o meu poder. O Senhor Jesus dava a palavra, as pessoas recebiam a palavra, ele orava e ele acreditava. 10 leprosos ficaram longe do caminho e gritaram pedindo misericórdia. Jesus nem se aproximou deles e disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Quando eles foram, notaram que estavam curados. O triste fato da história é que só um que veio da glória e este era um estrangeiro. Meu irmão, quando a pessoa crê, o mal é desligado. Por isso é que eu vos digo, Jesus disse, tudo quanto em oração. Ele não disse quase tudo, alguma coisa. Tudo quanto em oração pedirdes, ou seja, o pedir aqui é aquele verbo grego chamado aiteo, que significa determinar, exigir. Tudo quanto determinardes, tomardes posse, exigirdes em oração, crede que recebestes. Se você não crê que recebeu ou que receberá, o que é crer? É lutar contra as evidências. Crer é simplesmente tomar uma posição em cima da palavra de Deus e não voltar atrás. Não, a palavra me disse isto, eu determinei e não pode ser diferente. Ele disse, vocês terão. Mas se não crer, pode ter certeza que a pessoa não tem nada.
mesmo que ela esteja andando perto de Jesus, debaixo do olhar de Jesus. Podemos lembrar aqui do apóstolo Pedro. O Pedro, quando viu Jesus andar sobre as ondas, ele disse: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo. Está escrito aqui na Bíblia. E Jesus disse: venha. O Pedro saltou do barco e começou a andar. Mas quando ele parou de crer, ele começou a naufragar. Ué, sou eu? O vento está soprando, as águas estão debaixo dos meus pés, como é que eu não afundo? E começou a afundar e gritou: Senhor, socorra-me. Jesus o levantou pela mão, deu-lhe uma bronca: por que duvidaste, homem de pouca fé? E naquela hora em que Pedro deixou de crer, permitiu que a dúvida entrasse no seu coração, ele começou a afundar. Homens de Deus, valorosos homens de Deus, têm passado pelo mesmo problema. Eles têm crido e têm feito grandes coisas. Na hora que têm duvidado, começam a naufragar, começam a afundar. E, meu irmão, se não emendarem o fracasso, se não voltarem atrás, não se arrependerem, essas pessoas vão naufragar e naufragar muito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e tê-lo-eis. É de suma importância crer. Se você não crer, você faz a sua oração ser ineficaz. Você anula a sua oração. A sua oração fica como só uma coisa de ritual, palavras vazias, e não aquela coisa poderosa em que você põe o exército de Deus trabalhando a seu favor para a glória do Pai. Vamos agora para Mateus, capítulo 9, do 27 até o versículo 30, e nós vamos ver aqui que, além de crer, a pessoa tem que ter fé, que não é a mesma coisa. E quando a pessoa tem fé, ela tem que crer, porque isso também a obra não é feita. Esse aqui é um relato de 2 cegos que decidiram seguir Jesus. E desde o primeiro passo que deram em direção a Jesus, eles começaram a orar e a pedir: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E aparentemente Jesus não deu a mínima resposta a eles. Mas eles continuaram. Insistiram até que Jesus os atendeu e eles receberam a visão. Esse relato também é cheio de lições para nós. Está escrito em Mateus 9, 27 o seguinte: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Esses 2 cegos, eles representam a multidão que segue a Jesus. Eram cegos. A maioria que segue a Jesus são pessoas cegas, espiritualmente falando. Pessoas que querem, mas não entendem. Os outros que não seguem estão mortos. Não entendem o que fazer para ser curado, mas estão seguindo. E eles seguiam a Jesus clamando. Esse é um segredo. Porque quando você clama, você ora, você está fazendo um grande bem para você. É bom participar de uma vigília. É bom todo dia dobrar os joelhos no quarto, fechar a porta e falar com o Pai ali 15 minutos, meia hora, 1 hora ou até mais. Mas falar mesmo, jogar para fora. Quando alguma coisa lhe chateia, ao invés de ficar murmurando, falando sozinho pelos cantos, você deve entrar no quarto e falar com Deus. Porque a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Não é só você que fala, Deus fala com você.
Deus lhe mostra quem você é. E nesse diálogo que você trava com o Senhor, Ele tem condições de mostrar o erro no qual você está caindo. E que se você não se arrepender, você vai perder. Esses cegos começaram a seguir Jesus. Jesus, está aqui. Filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, ouvido surdo. Parecia que não estava nem aí para os cegos. Olhando assim aos olhos naturais, principalmente dessas pessoas bondosas, Jesus foi mal para os cegos, né? Coitadinhos. Além de terem privado a visão, Ele que tinha todo o poder podia curá-los, mas não deu a mínima. Mas os cegos não desanimaram. Tem muita gente que desanima. Ele começa uma semana, 2, um mês, não alcança a bênção, está difícil. Eu não quero saber disso não. Parece que Deus não quer me abençoar. Não é nada disso. Ele é que não está permitindo que Deus abençoe. Porque desde o primeiro passo, o silêncio de Jesus já era uma resposta. E se você está vivendo esse silêncio, parece que Deus não lhe responde, agradeça, porque o silêncio já é uma resposta. Eles seguiam a Jesus. Jesus sempre onde ia ensinando a palavra, ia mostrando a vontade de Deus. Ia dando as instruções. E os cegos clamando, Jesus ali ensinando, já era a resposta, eles foram aprendendo. Meu irmão, é muito importante a pessoa seguir a Jesus e não parar de clamar, e não desanimar e ficar firme. Diz aqui a palavra de Deus que quando Jesus chegou em casa, isto é simbólico. O nosso espírito, a nossa vida, é a casa do Senhor. Enquanto nós não fizermos algo, não formos tirando aquelas coisinhas que não prestam, o Senhor não pode chegar em casa. O livro de Provérbios diz que aquele que começa uma demanda, um pleito, parece justo, até que vem outro e o examina. É muito importante a pessoa deixar-se ser examinada por Jesus. Os homens seguiam a Jesus clamando e Jesus foi então examinando, dando instrução, e eles foram aprendendo. Quando Jesus chegou em casa, eles pararam de gritar. Claro, Jesus já estava em casa. Quem tem Jesus em casa não vive gritando. Quem tem Jesus em casa faz outra coisa, se aproxima, fica mais perto. E eles se aproximaram de Jesus. E o Senhor Jesus vira-se para eles e faz a seguinte pergunta: vocês creem que eu possa fazer isto? E eles disseram, sim, Senhor. Mas eles teriam condição de crer no início da caminhada? Não. Claro que teriam, missionário. Qualquer pessoa pode crer em qualquer coisa. Mas crer em Deus, que é crer na revelação de Deus, só depois que a revelação for dada. Aí é que está o problema. Eu sei que a maioria está predisposta a crer. Tem pessoa que crê numa árvore, diz que aquilo é Deus. Outro pendura uma medalha no peito e diz que aquilo ali está protegendo ele. E por aí afora vai. Jesus disse, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim, Senhor. Veja o que Jesus disse. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Ué, missionário, não é segundo o que vocês creem? Não. O crer é uma ação que você empreende sobre alguma coisa que você tem. E crer em Deus é crer naquela fé que Deus colocou no seu coração. Que vem não quando você vai ao mercado e compra, ou quando alguém lhe impõe as mãos na cabeça, ou quando você jejua e pede. A Bíblia diz que a única fórmula de receber fé
está em Romanos 10:17. É por ouvir a palavra de Deus. Então, esses cegos, ao ouvir a palavra de Deus, aprenderam, se acertaram com Jesus e aprenderam o direito deles. Receberam a fé, aquela certeza, aquela confiança. E Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. No início da caminhada, eles não tinham fé. Tinham desejo, tinham presunção, mas não aquela fé bíblica que faz o milagre ocorrer, se você a colocar em ação. Agora Jesus disse: cegos, o milagre será feito de acordo com a fé de vocês. Vocês creem? Cremos. Então seja feito. Tocou os olhos deles e imediatamente eles foram curados, receberam a visão. Senhor, Senhora, é exatamente o que Deus quer fazer com você, quer fazer comigo no dia de hoje. Ele está dizendo à nossa pessoa que é de acordo com a nossa fé que o milagre será feito. Agora temos que crer. Porque ter a fé, o que muita gente já tem, e não crer, não coloca o poder de Deus em ação. Crer sem ter a fé, não coloca o poder de Deus em ação. A fé e crer tem que estar junto. Você tendo a fé, você determina, você exige, você manda. O que é fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Quando se tem a fé, pode-se crer. No início da caminhada, os dois cegos não poderiam crer, porque eles não tinham fé. Tinham desejo, vontade, queriam, que é o que a maioria acha que é fé. Não. Fé é quando a gente descobre pela palavra de Deus que uma bênção é nossa, a gente aprende, vem aquela certeza, aquela confiança, e nós então imediatamente passamos a tomar posse da bênção. E imediatamente a gente assume a nossa posição e nós então damos uma ordem e o mal vai embora. Agora, sem fé, não tem jeito, meu irmão. Porque crer sem fé é igual assinar um cheque sem fundos. O banco não vai honrar aquele cheque. Mas, poxa, ele não tem conta aqui? Tem. Ele não é filho de Deus? É. Deus não deu a promessa para ele? Deu. O banco não deu o talão de cheque? Deu. Ele não assinou o cheque? Assinou. Mas por que o cheque não é pago? Por que a declaração dele não é reconhecida? Porque ele não tem fé, não tem fundos. Comparando, então, a fé e os fundos que a pessoa tem no banco são semelhantes. É que dão base para que a operação seja concretizada. Se Jesus tivesse atendido muitas pessoas no que elas têm pedido, elas teriam fracassado. Mas, poxa, por que eu fracassei? Eu não estou entendendo. Claro que está entendendo. Você tem que ter a fé, depois que tem, você tem que crer. Vamos agora para Marcos capítulo 9. Nós estávamos em Mateus 9, vamos para Marcos capítulo 9. Aqui nós temos a cura do rapaz que era epilético. Ou não era epilético, ele tinha sintomas como o da epilepsia. Marcos capítulo 9, o Senhor Jesus, eu vou explicar para não precisar de ler todos os versículos, eu vou ler só o versículo de número 23. O Senhor Jesus pegou Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos, e subiu o monte. Chegou lá, começou a orar, desceu a glória de Deus, situação muito bonita. O Pedro ficou assim tão maravilhado que falou: mestre, se tu quiseres, bom é que nós fiquemos aqui. E eu vou construir uma cabana para ti, outra para Moisés e para Elias, porque Moisés e Elias apareceram
conversando com o Senhor Jesus. Naquela hora desceu uma nuvem dos céus e aquela nuvem disse claramente: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, naquela hora que a nuvem desceu, eles então ouviram, como está escrito aqui na palavra de Deus, eles ouviram aquela voz e tudo bem. Acabou aquela festa, desceram do monte. Ao descer do monte, o que aconteceu? Os outros discípulos de Jesus estavam ao pé do monte e uma multidão que estava ali concorrendo, escribas, não sei lá mais o que, discutindo com ele. E Jesus disse: o que é que vocês estão discutindo com meus discípulos? Um dentre a multidão aproximou-se e disse: mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, está aqui no versículo 18 de Marcos, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula. Tem tradução que falei perversa. Até quando eu estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei? Traga o garoto aqui. Quando o pai foi levando o garoto, que ele viu a Jesus, lá no chão. O Espírito manifestou-se. O garoto ficou lá revolvendo no pó lá, espumando. E o Senhor Jesus, então, perguntou ao pai do discípulo, do garoto: há quanto tempo há que lhe sucede isto? Por que Jesus perguntou? Vamos entender. Ele disse: desde a infância. E aí, como se olha, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Aí o pai deve ter se lembrado de quando aquele sofrimento começou. O pai deve ter acordado. Porque a maldição sem causa não se cumpre, não. Se o espírito mal conseguiu entrar naquela criança, é porque havia uma causa. E o pai teria que reparar aquela causa, fechar aquela brecha. O diálogo de Deus é sempre assim. Está lembrado no início aqui do programa que eu disse que a pessoa vai na igreja esperando ouvir a mensagem de cura e ouve de santificação? Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele pediu que tirasse a pedra. Lázaro estava morto 4 dias, já apodrecendo. Jesus chamou Lázaro para que ele saísse lá do túmulo. Ele saiu completamente curado. Poxa, mas ressuscitar o morto não é muito maior do que tirar uma pedra? Mas o que nós temos que fazer, Deus não fará por nós. Os discípulos tinham fracassado. Eles não levaram o pai ao entendimento. Eles não levaram o pai a reparar aquela brecha. E se Jesus também entrasse, poderia fracassar. Por isso ele perguntou: há quanto tempo lhe sucede isso? Ou você acha que Jesus não sabia? Ele não era Deus? A Bíblia diz que ninguém precisava lhe falar sobre o homem, porque ele conhecia e sabia quem era o homem. Que ele conhecia os pensamentos das pessoas. Ou ele não sabe o que aconteceu com você, e se ele pede para você confessar, é para o seu próprio bem, porque ele sabe de tudo. Porque só você pode reparar esta obra errada, suja, indigna que você tem praticado. Há quanto tempo lhe sucede isto? Desde a infância, de pronto. É? Muitas vezes, Senhor, eu estou me lembrando que esse espírito pega e o joga no fogo. Outras vezes na água. Aí o homem caiu em si. E disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus olhou para o homem e disse: se podes? Exclamação. Tudo é possível à pessoa que crê. Se podes? Que história é essa?
de perguntar se eu posso. Todas as coisas são possíveis à pessoa que crê. Meu irmão, quem crê pode tudo. Mas primeiro tem que acertar algumas arestas. Não pode passar por cima das coisas, não. Eu costumo contar um caso que aconteceu em São Paulo, há uns anos atrás. Deve ter sido isso por volta de 89, 90, por aí. Sempre que eu fazia as reuniões lá, eu olhava assim para o lado esquerdo, havia uma senhora de mais ou menos 145, 50 anos, cabelinho curto, bem pretinho o cabelo dela, morena clara. E essa senhora me parecia uma mulher espiritual, porque ia orar, ela buscava Deus, ela orava e tal. Eu tinha assim no meu coração um conceito bem elevado espiritualmente falando dela. Um dia ela pediu: missionária, eu precisava falar muito com o senhor, poderia? E pode, irmã, estou com tempo, só sobe o escritório. Ela subiu, sentou-se na minha frente, eu atrás da mesa lá na frente. Eu falei assim: em que eu posso lhe ajudar? Quando eu falei isso aqui, Deus mostrou como se fosse um filme o que estava errado com a mulher. Era tão sério que eu tremi. Ela disse: missionário, o meu problema é que eu não deixo de fumar. Eu disse: fumar? É, missionário. Quer dizer que a senhora quer parar de fumar? É, missionário. O seu problema é o cigarro? É fumar? É, missionário. Parecia que eu estava meio fora de mim, meio abobalhado. Porque eu sabia o que estava acontecendo com ela, mas era tão forte que eu não podia de cara falar: já pensou se foi a minha mente que inventou aquilo? Depois você vai saber o que é. A mulher podia me dar uma bolsada no meu rosto. Eu disse: quer dizer que só quer deixar de fumar? É, missionário, já fiz corrente, jejum, tal. Eu não aguentei e falei assim: minha irmã, eu vou lhe fazer uma pergunta. Posso fazer? Pode. Fui devagar. A senhora é casada? Bem, missionário, eu vou falar a verdade para o senhor. Eu moro com um rapaz. Bom, aí tudo bem, né? A gente vamos acertar essa situação. Mas a coisa era mais séria. Quando ela estava ali se explicando, eu tomei uma coragem e disse: minha irmã, olha nos meus olhos. Ela olhou. Eu disse: a senhora é uma mulher fácil, não é? É, missionário, eu vou falar a verdade. É com preto, com branco, com gordo, magro, com dinheiro, sem dinheiro, velho, novo. Quando eu vi, eu já fui, me dá uma raiva, meto a cabeça na parede, mas não aguenta a próxima tentação. Ela queria que Jesus lhe ajudasse a parar de fumar. Um pecado infinitamente maior ela estava carregando. Como alguns estão querendo prosperar, mas carregam um ódio ou esse pecado também no coração. E, meu irmão, enquanto não acertarem, a coisa não vai ser feita. Deus não vai ter condições de operar. É preciso que se acerte. O pai, quando ficou raciocinando de como começou, se acertou. Aí ele ora: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se podes, Jesus disse, tudo é possível à pessoa que crê. Tudo. Não tem nada que não seja possível para a pessoa que crê. Meu irmão, o crer é importante. Você pode continuar lendo o relato, que não é a nossa mensagem aqui. Jesus expulsou aquele espírito e aquele rapaz foi curado. Mas se Jesus tivesse se adiantado, apressado e colocado a mão e sai demônio, provavelmente teria sido escrito que ele não teria condição de ter expulsado aquele demônio, que um dia ele fracassou. É por isso que muitas vezes ele não responde às nossas orações, como nós gostaríamos que ele respondesse. Ele segura até que nós entendamos o que ele está falando para nós. A diferença está aí. Crer importante é. Abre a sua Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 29 a 31. Nós vamos ver aqui agora, irmãos, que às vezes uma obra muito grande de Deus
é realizada ou perdida por causa de uma simples decisão de crer. Israel, como os meus irmãos devem saber, é chamado o povo de Deus. Israel é a nação, os cidadãos dessa nação são conhecidos como judeus, os hebreus. Eles descendem de Abraão. Abraão era um homem que viveu no atual Iraque, há 4.000 anos atrás, onde a feitiçaria imperava, mas o Abraão se revoltava contra aquilo, buscava o verdadeiro Deus. Deus viu-lhe o coração sincero. Um dia Deus falou para ele, disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Abraão, então, deixou tudo e foi, confiando em Deus. Deus fez promessas para ele, depois ele teve um filho, Isaac. Deus repetiu as promessas, a aliança, e depois fez com Jacó. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. O Jacó foi o eleito, o herdeiro da promessa, e Deus mudou-lhe o nome para Israel. Por isso fala os filhos de Israel. Eles, uma questão de seca, foram para o Egito, lá ficaram, e só que no Egito eles cresceram muito. E os egípcios estavam com medo deles agora tornarem-se muito grandes lá e maiores do que eles. Então, fez deles escravos. Durante 430 anos ficaram no Egito na condição de escravos. Até que um dia o clamor deles chegou até Deus. Deus lembrou-se da aliança com Moisés, com Isaac e com Abraão. Com Moisés não, com Jacó, Isaac e Abraão. E Deus então levantou um homem chamado Moisés. E o Moisés então recebeu aquela visão de Deus e veio falar com os filhos de Israel. Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, Êxodo 4, 29. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os filhos de Israel, 30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante o povo. Arão era o porta-voz de Moisés. Moisés era pesado de língua, vamos dizer, gagou. E o Arão então disse: olha, esse Moisés, Moisés quando nasceu, havia um decreto do faraó que matasse todos os meninos. A mãe achou ele muito bonito, colocou ele num bercinho, com 3 meses de idade, não podendo mais ocultar, que já estava dando aqueles gritinhos que criança dá. Betumou o bercinho todo e colocou no rio Nilo, onde a princesa, a filha de faraó, se banhava. Ela viu a criança, achou bonita, adotou como seu filho e a mãe foi até a ama seca. Tudo bem. Moisés então foi preparado para ser o faraó do Egito, sucessor do trono, a maior nação do mundo na época. A mãe naturalmente chegou e contou-lhe que ele não era egípcio. Toda a ciência dos egípcios ele era expert. Ele então, quando descobriu aquilo, o que ele fez? Renunciou ao cargo que ele poderia ter no futuro e foi viver no meio do povo, dos escravos judeus. Um dia passando, viu um soldado egípcio maltratando o judeu, foi zapatar, o soldado pulou por cima dele, ele que tinha capacidade bélica, tal, de luta e não sei lá mais o que, ele excedeu e matou o soldado. Enterrou ele na areia, tudo bem. No outro dia ele está passando, tem 2 judeus lá discutindo, brigando, e ele vai: mas vocês são irmãos, o que é isso? Um deles falou: o quê? Você quer nos matar como matou o egípcio? Ele, quando ouviu aquilo, ficou com medo, se mandou. Aí foi para o deserto, passou 40 anos. Um dia está lá, viu uma sarça pegando fogo, foi ver o que era, o fogo queimava, mas não consumia a sarça. E uma voz disse: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra em que está santa é. E Moisés tirou e Deus falou com ele: você vai, então, libertar o meu povo. Foi isso que Arão disse, contou toda a história, o poder que Deus tinha dado a Moisés. Os anciãos judeus podiam ter dito: olha, a história é bonita, linda para fazer crianças dormir, mas nós não acreditamos nisso. E os judeus até hoje estariam como escravos dos egípcios se não tivessem desaparecido, como muitos povos desapareceram sem deixar vestígio. Mas eles fizeram o seguinte, versículo 31 diz: e o povo creu. A história de muitas famílias seria outra se aquele chefe de família, quando ouviu o evangelho, quando ligou a televisão, quando escutou o convite, mesmo numa praça pública, alguém pregando, se ele tivesse crido. Ele riu, ele debochou, ele não aceitou e o diabo destruiu a família completamente.
A mesma coisa, Deus pode lhe fazer um homem, uma mulher de futuro, de sucesso, se você crer no Evangelho. Mas muitos que são de Deus, que conhecem a verdade, preferem dar ouvidos à mentira do diabo. E mais tarde vão se arrepender tremendamente. São pessoas que acham que não é bem assim, que eles podem dar uma ginga daqui e dali, porque Deus não é tão severo. Eles estão brincando com fogo. Os judeus aqui tomaram a decisão certa e o povo creu. Na hora que o povo creu, Deus pôde operar. A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Enquanto você não crer no Senhor Jesus, e crer no Senhor Jesus é crer na palavra de Deus. Em Apocalipse 19, versículo 13, está escrito da seguinte maneira: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Está ali em Apocalipse 19, 13. Na hora que você crê na palavra de Deus, que é crer em Jesus, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, você pode ter certeza, o milagre de Deus começa a ocorrer na sua vida. Enquanto não crer, não tem jeito. Para finalizar, João, Evangelho, capítulo 14, versículo 12. Aqui o Senhor Jesus está fazendo uma declaração das mais poderosas que ele podia ter feito a nosso respeito. Ele disse assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Na verdade vos digo, que aquele, qualquer pessoa, não existe privilegiados para Deus. Pessoas que Deus olha e diz, não, você vai ser poderoso. O cidadão está lá na prostituição, está lá na desonestidade, você vai abrir olhos de cegos, surdos. Se alguém estava e está fazendo isso, é porque ele creu, não é porque ele era um privilegiado. Deus não tem dois tipos de tratamento para a humanidade. Uns não creem, Deus pode fazer o quê? Então, qualquer pessoa que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. Que obras que o Senhor Jesus Cristo fazia? Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que ele curava cegos, surdos, mudos, aleijados, paralíticos, leprosos. Com 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Outra vez tornou a alimentar a multidão, transformou água em vinho, fez tempestade e mar agitado silenciar, ressuscitou mortos. Meu irmão, ele está dizendo, ele está nos desafiando a que façamos o mesmo que ele fazia. Mas tem um demônio que ataca as pessoas. Esse demônio está escrito lá na parábola do semeador. Ele está exemplificado naquela semente que caiu no meio de espinhos. Os cuidados da vida, a fascinação das riquezas e outras cobiças, elas entram e sufocam a palavra. Gente que poderia estar gastando a sua vida, levando semelhante ao conhecimento da verdade, não está exatamente fazendo nada. E isso é grave, porque Jesus disse, aquele que crê em mim fará as minhas obras que eu faço. A importância de crer é que você age como se fosse Jesus, é que você trabalha como se fosse Jesus, é que você faz o mesmo que Jesus Cristo fazia. Aquele que crê, qualquer pessoa, em mim fará as mesmas obras. Olhamos para um mundo doente, oprimido, roubado, enganado, e começamos a praguejar contra os políticos. Os chamamos de vários nomes e dizemos que eles são os responsáveis. Talvez o sejam,
Mas nós não somos responsáveis pela infelicidade desse povo, porque nós temos o poder de fazer o traficante um homem direito, o poder de fazer o desonesto uma pessoa direita, fazer o doente uma pessoa sadia. A mesma obra que eu faço, vocês farão. E ele disse, e maiores do que esta farão. Por que farão maiores do que esta? Ele emendou, porque eu vou para o meu Pai. Jesus aqui no mundo, ele andava com Deus, ele cumpria a palavra de Deus e Deus o usava. Se nós cumprimos a palavra de Deus, Deus vai usar na mesma extensão. Mas Jesus, quando estava aqui, a direita do Pai estava vazia. Ele era Deus, mas deixou a sua prerrogativa. Não ficou um outro lá. Ele só andava na unção que o Pai dava. E fez tudo isso. Se nós andarmos na unção que o Pai nos dá, também faremos. E faremos mais, porque Ele agora assumiu a sua posição. Além da unção que o Pai nos dá, que é a mesma que Ele deu a Jesus, Jesus também nos dá mais um pouco. E nós podemos fazer mais. Meu irmão, é isto que Deus quer transmitir para nós. É exatamente isto que eu me propus a vir aqui e trazer para o Senhor e para a senhora. Deus está olhando dentro do seu coração agora. Deus mostrou-lhe a importância de crer. Se você curva a cabeça e diz, eu não tenho condição, nunca terá. E vai dar conta no dia do juízo. Mas se você agora assume a sua posição, se você diz agora, eu vou me levantar, você vai, meu irmão. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, veja a importância de crer, ainda que esteja morto, viverá. Ele está dizendo o mesmo para você agora. Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode fazer você agora viver de novo. Ele pode transformar o senhor, transformar a senhora numa pessoa super, hiper vitoriosa. Oh, Deus quer fazer de você uma bênção. Deus não quer que você viva em fracasso, em derrota. Deus quer colocar você de pé agora. E Ele o fará. Se você simplesmente acreditar na palavra dele. Não há coisa, não há outra coisa. O que há isto? Crer é muito importante. Se podes, ele disse ao pai do rapaz que era doente como se fosse epilepsia. Tudo é possível à pessoa que crer. Ele não disse algumas coisas são possíveis. Quase todas. Não, ele disse tudo. Mas ele disse, a quem crê. Não é a quem deseja, não é a quem gostaria, é a quem se decide. Você agora tem a fé e você pode orar. Você pode tomar posse da bênção. E o poder de Deus vai entrar em sua vida e vai transformá-lo completamente. Senhor, senhora, é o momento da sua decisão. Ou você decide andar com Jesus agora, ou o diabo vai continuar atacando você.